Professor Celso, se tem um alimento que é popular no mundo inteiro, é o tal do ovo de galinha, né? Isso aí, Antoniela. Nos 4 cantos do planeta, todo mundo come ovo. É isso aí. E aqui no Agrofag nós já falamos sobre esse assunto de diversas formas. Vamos relembrar algumas delas aqui? Olha só, então nessa reportagem a gente mostrou uma granja onde é comum as galinhas botarem ovos com 2 gemas e nós explicamos o porquê, né? Normalmente isso é explicado pelo estresse da galinha. Que ocasiona aí ovos com 2 gemas então. 2 gemas. Isso mesmo. Nessa outra reportagem, recentemente, a gente mostrou a lei, então, né, que exige que os ovos tenham data de fabricação e validade. É uma informação curiosa. Muita gente não sabe que o ovo tem validade. E tem, né? Mas tem. É isso aí. E hoje chegou o momento da gente falar sobre o preço do ovo de galinha, que aumentou muito nos últimos dias. Nos Estados Unidos, 1 dúzia de ovos está custando mais do que o dobro do normal. E no Brasil, o aumento em algumas cidades foi de mais de 20%. Mas será que existe alguma relação entre o que está acontecendo lá nos Estados Unidos e aqui no Brasil? Os americanos estão passando por uma crise de gripe aviária. E aqui, o que explica esse aumento no preço dos ovos? Vamos ver a reportagem. O Brasil é o 3º maior produtor de carne de frango do mundo. Em 2024, o país produziu 14 milhões e 900 mil toneladas, um pouco menos que a China, a segunda colocada, com 15 milhões. Os Estados Unidos lideram o ranking da produção, com 22 milhões de toneladas. Quando o assunto é exportação, o Brasil se destaca. O país é responsável por 39% do mercado global de carne de frango, tendo como maiores compradores a China, os Emirados Árabes Unidos, o Japão e a Arábia Saudita. Um dos fatores que colocam o Brasil nessa posição de líder em exportação de carne de frango é o rigoroso controle de sanidade, que mantém os aviários daqui livres de doenças como a gripe aviária, por exemplo. O mesmo não acontece em outras partes do mundo. Segundo dados da FAO, a Organização das Nações Unidas para a Alimentação, o número de focos de gripe aviária está crescendo em diversos países. Esse mapa, com dados de fevereiro, mostra os pontos com maior concentração de casos. São 38 países com registros da doença. No mapa, é possível ver que o Brasil não possui nenhum foco. A presença do vírus da gripe aviária em vários países não está causando impacto na produção mundial de carne de frango. Mas nos Estados Unidos, que tem o maior número de focos da doença, 109 no total, cerca de 23 milhões de aves tiveram que ser abatidas nos últimos 2 anos como medida de controle da doença. E isso afetou outro importante setor ligado à avicultura, o da produção de ovos de galinha. E um dos reflexos imediatos dessa crise sanitária está sendo sentido no dia a dia dos consumidores norte-americanos. É o preço do ovo, que mais do que dobrou nos últimos meses. Nós conversamos com o engenheiro agrônomo Ivo Zution, que é brasileiro e atua como professor na Universidade de Nebraska. Ele fala sobre a dificuldade até de encontrar esse produto nas prateleiras. O americano não vive sem ovos no café da manhã. E o acesso está complicado. Aqui na região, no meio oeste americano, a gente consegue encontrar os ovos a preço de 6 dólares, 7 dólares a dúzia, o que é muito caro já, né? Normalmente o preço, né, antes desse surto da gripe aviária, girava em 2 dólares e 50, 3 dólares no máximo. Mas há regiões, né, que o preço do ovo a dúzia está mais de 12, 13 dólares, ou seja, 1 dólar por ovo. Tá muito caro. Ivo, e você também acompanha o mercado no geral, né? Esses impactos, então, que a influenza aviária teve a respeito aí do mercado da avicultura no geral. O que tem acontecido aí, o que vocês conseguem perceber em relação a essas medidas que os americanos estão tomando para consumir ovos? O impacto maior é na produção, é na oferta de ovos, né? E, inclusive, né, tem crescido bastante a importação ilegal, né, um mercado clandestino de ovos, principalmente vindo do México, pela fronteira no sul dos Estados Unidos. Né? Porque no México, por exemplo, né, os ovos estão bem mais baratos, então pessoas têm importado de forma ilegal esses ovos para os Estados Unidos e revendido a um preço muito maior. Né? Então, isso acaba impactando, né, e gerando um outro problema para a economia americana, né? Porque você acaba não tendo controle sobre essa situação.
Se em relação à gripe aviária, o Brasil está em uma situação diferente, bem mais segura e controlada que os Estados Unidos, por outro lado, existe uma semelhança entre os dois países. Por aqui, o preço dos ovos também aumentou. De acordo com o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o IPCA, só em fevereiro a alta foi de mais de 15%, chegando a 23% em Curitiba e 22% em Porto Alegre. Essa semana, a ABPA, a Associação Brasileira de Proteína Animal, divulgou uma nota esclarecendo que o aumento no preço do ovo é sazonal e sempre ocorre no período da quaresma. A associação destacou ainda que nesse ano houve outras situações que pressionaram o preço. A primeira delas foi a alta do milho, que é usado na alimentação das aves, e acumulou cerca de 30% de aumento desde julho do ano passado. Outro ponto é o calor extremo. De acordo com a BPA, há relatos de granjas com reduções de níveis de produtividade em torno de 10%. A associação também esclareceu que as exportações não impactaram na oferta interna de ovos, já que apenas 1% da produção brasileira tem como destino o mercado externo. Para a BPA, o volume é insuficiente para provocar efeitos na oferta. Nesta granja, em Nova Aurora, oeste do Paraná, que reúne 58 cooperados e produz 144 mil ovos por dia, o maior impacto foi provocado pelo calor. O diretor da cooperativa ressalta que a queda na produção ocorreu num período em que o consumo aumenta, o que provocou ainda mais reflexos no preço dos ovos. O aumento acontece em questão da oferta e da procura. A procura por si aumentou, a volta às aulas que aconteceu, a quaresma que começou, deu início, já se tem uma tradição de na quaresma consumir mais ovos, e a produção bastante reduzida por motivo do grande calor que aconteceu. Foi coisa assim meia fora do comum. Por exemplo, com isso diminui a produção e também aconteceu grande mortalidade de aves por este motivo do calor. Em meio a essas oscilações de mercado, a previsão é de que a produção de ovos no Brasil siga crescendo. Segundo o IBGE, em 2023 o país produziu 3 milhões e 400 mil dúzias. Em 2024 foram 3 milhões e 800 mil, um aumento de mais de 11%. Com as granjas seguindo à risca os rigorosos protocolos de segurança, a tendência é de que o setor se fortaleça cada vez mais, inclusive com o aumento nas exportações. Aqui no estúdio a gente segue conversando a respeito desse aumento no preço dos ovos. Se lá nos Estados Unidos a gripe aviária tem causado então esse impacto no mercado, avícola, aqui no Brasil a gente não tem esse problema com a gripe aviária, mas uma série de medidas vem sendo tomadas para controlar esse cenário. Então a gente vai conversar sobre esse assunto com a doutora Luciana Monteiro, médica veterinária e fiscal de defesa agropecuária da DAPAR. Seja muito bem-vinda, doutora. Bom dia. Bom obrigada, dia. Antonella, pelo convite. Estamos à disposição para melhor participar desta conversa. É isso aí. Quem está aqui com a gente também é o Dr. Alberto Bach, diretor do Mercolab. Seja bem-vindo mais uma vez, Dr. Alberto. Obrigado, Antonella. Vamos começar falando, então, sobre essa responsabilidade do Brasil, Nós vimos aí na reportagem, então, essa questão da importância dessa segurança contra a gripe aviária que está afetando muito lá os Estados Unidos. Como é que está o nosso cenário aqui? Realmente essa segurança está garantida, doutor Alberto? Bem, e sim, nós temos uma estrutura de controle para a gripe aviária que parte desde a parte oficial, também da parte da produção, dos empresários e dos produtores, que até hoje nos garantiu estar livre da influenza aviária. Está disseminada na Ásia, está na Europa, está em parte dos Estados Unidos, em outros países, mas felizmente nós temos tido, vamos dizer assim, a capacidade de mantê-la fora dos nossos plantéis. Isso tem nos dado uma vantagem econômica e de mercado bastante significativa. A ver o que está acontecendo nos Estados Unidos agora com os ovos. Então, no Brasil, o problema é um pouco diferente, talvez o aumento dos custos dos ovos, mas, felizmente, a gripe aviária é essa combinação de estratégias entre governo, entre indústria, entre produtores, tem mantido essa enfermidade fora dos nossos plantéis.
Nós até tivemos, né, casos registrados lá em 2023, mas foram em aves silvestres, né? Não chegou até a produção comercial. Isso também nos garantiu esse controle efetivo, né, doutora Luciana? Isso, em 2023 nós tivemos alguns casos no litoral do Paraná em animais silvestres, migratórios, 30 réis, outros que foram identificados, mas não passou para a produção comercial. Uhum. E aí a gente pode falar sobre esse impacto, né? Lá nos Estados Unidos, então, a gente viu ali o dado, nos últimos 2 anos, mais de 22 milhões de aves abatidas aí. É um problema que ele precisa, então, essa ave que tem essa detecção do vírus, ela precisa ser abatida para não contaminar as demais. Como é que é na prática isso? A prática é um pouco diverge um pouquinho entre países. Em áreas do mundo onde ela é endêmica, a utilização de vacina faz parte da rotina para o controle. Mas tem suas vantagens e suas desvantagens. Os Estados Unidos optou até o momento pela erradicação. Então, quando acontece surtos, os plantéis acometidos é eliminado, aqueles que estão ao redor também são eliminados. Se chegar no Brasil, nós estamos torcendo que não chegue, estamos fazendo tudo para não chegar, também inicialmente a estratégia vai ser para a erradicação. Então, é uma eliminação de um grupo bastante grande e significativo de aves, mas tem se mostrado, para o início, pelo menos a melhor alternativa que tem. E se não for possível controlar, aí o uso da vacina é uma alternativa. Mas no Brasil não vai ser a primeira opção se na eventualidade ocorrer a influenza. Uhum. Doutora Luciana, nos Estados Unidos o impacto foi a gripe, né? Sim. No Brasil nós temos um aumento de preço. Qual a razão desse aumento de preço se nós não exportamos tanto ovo assim? O que a gente pode relatar ou associar esse aumento de preço é ao aumento no valor dos produtos para produzir ração, como por exemplo o milho, como foi comentado no vídeo, mas também o período, né? O período da quaresma é bem característico, sazonal, todos os anos há um incremento, não tão forte quanto este ano. Acredito que outro ponto bastante importante que tenha sido foi o alojamento de novas aves para produção desses ovos. No ano de 2024, devido à dificuldade em manter os plantéis, teve muitos produtores que não fizeram repovoamento. Então, a produção de ovos está relativamente mais baixa este ano, né? Comparado, uma oferta menor, certo? Então, eu acho que todas essas situações que levaram a um aumento significativo desses ovos. Porque a gente vê a gripe aviária, né, nos Estados Unidos como responsável. Todo mundo pensa que isso elevou o preço, né? Uhum. É errônea essa ideia, né? Isso. Hoje, perguntando para os dois aí, né? Hoje, como que nós estamos no monitoramento da gripe aviária, como que está no monitoramento do Brasil e como isso pode refletir se ocasionar chegar aqui no Brasil, essa doença? Então, hoje nós fazemos tanto a vigilância passiva quanto a vigilância ativa para essa doença, tá? Como a vigilância passiva. Então, todas as empresas, quando tem alguma situação que identifique uma alta mortalidade ou alguma sintomatologia nervosa, respiratória, eles obrigatoriamente têm que notificar a ADAPAR, ou o órgão de fiscalização do seu estado. E, por sua vez, o órgão tem que fazer a vistoria, faz as necrópsias, faz coleta se houver necessidade e encaminha para laboratório oficial. De outra maneira, a questão da vigilância ativa, somos nós procurando, né, fazendo coleta em aviários, tanto de produção de corte, de postura comercial, como de subsistência. E todo o material que a gente tem encaminhado ao laboratório oficial do Ministério da Agricultura, que fica em Campinas,
até hoje, então, negativo para a influenza. Então, é assim que estamos fazendo o monitoramento. Eu só faria mais um acréscimo, que eu acho que é só um complemento disso que a colega colocou, de que, além disso, também a gente sabe que a transmissão a longas distâncias pode ser por aves migratórias. E nós recebemos do hemisfério norte, Canadá, Estados Unidos, todos os anos, milhões de aves, na verdade, que migram. E essa é uma possibilidade da vinda do vírus. E o Ministério da Agricultura também tem pontos estratégicos de coleta de amostra anualmente, ou em diversas épocas do ano, dessas aves. Então, também é mais uma maneira de nós monitorarmos. E o material genético que é importado, que nós dependemos de importação de material genético, também esse passa por vigilância, por amostragem e detecção. Então, é essa soma de ações, né? Exatamente, de ações é que garantem nós sermos um dos grandes produtores do mundo de aves e ainda livres de influenza. Professora Luciana, doutora Luciana, vou falar uma pergunta para a senhora. Existe uma classe de consumidor que está meio extinguindo. Aquele que gosta do ovinho caipira e da galinha caipira. Como é que faz nesse ponto, nesse nicho aí para ter o controle? Essa é a nossa grande preocupação, sim, professor. Então, o que nós pedimos é que os produtores mantenham seus cadastros atualizados junto à ADAPAR e nós orientamos que esses produtores, eles tentem o máximo possível deixarem essas aves fechadas. Se não for possível, se elas realmente tiverem acesso aos piquetes, que seu arraçoamento, a sua ração e a água esteja em um local livre de aves de vida livre, que a gente chama, né? De outras aves. Então, aonde eles vão comer, aonde eles vão beber, que seja livre destas outras aves, né? Também informamos, né, que esses produtores, se houver alguma identificação de sintomatologia de animais com sintomas nervosos, respiratórios, morte, porque a influenza ela é muito caracterizada pela questão de alta mortalidade num curto espaço de tempo. Então, o produtor vai ver que tem muitos animais morrendo, ele deve procurar a ADAPAR, não tem nenhuma restrição com relação a autuações, por isso, nada disso. Nós queremos estar parceiros do produtor e identificar o problema que está acontecendo. Poderia fazer um complemento? Claro. Dentro disso que eu acho bastante interessante, que serve para os pequenos produtores, mas também eu sei que estão nos assistindo os integrados da nossa região, a grande produção da nossa região. A influenza aviária, infelizmente, foi detectada em aves silvestres, mas felizmente está restrita às aves silvestres, não chegou às aves comerciais. Então, o grande cuidado que eles têm, um dos grandes cuidados é evitar o contato de aves silvestres com aves comerciais. Então, mesmo o pequeno produtor, se puder, como foi colocado, manter fechado ou com limite de acesso, e aí sim a produção industrial de postura comercial e de corte, essa sim, o cuidado para que a ave silvestre não entre em contato com aves comerciais. E com isso limita muito a possibilidade da influenza entrar em aves comerciais. Então esse cuidado é fundamental nesse momento. Esse é um trabalho muito árduo que tanto a ADAPAR, né, todos os seus fiscais, como os técnicos e a iniciativa privada está fazendo em aumentar a biosseguridade, né, aumentar o isolamento dos seus aviários, né, então impedindo que aves de vida livre adentrem aos aviários. Então essa é uma preocupação muito grande da gente, né? E também das empresas, dos extensionistas, das gerências de produção, em ter realmente uma ave sadia, livre do contato de outras aves que possam trazer agentes que causem então um problema sanitário grave, como é o caso da influenza. Perfeitamente. E aí a gente também, enquanto vocês lidam com várias partes desse setor da avicultura, né, a gente conversava aqui, né, nos bastidores a respeito do preço dos ovos. Então essa é uma situação que a gente viu aí, todos os
impactos que a gente teve em custo de produção, esse calor excessivo, o período de quaresma que estão encarecendo aqui os nossos ovos brasileiros. Há alguma perspectiva em relação ao que vocês acompanham também do mercado, do setor da avicultura, do que pode acontecer daqui em diante? No meu caso, na minha percepção que a gente acompanha, está em contato com os produtores, e embora aqui não seja uma região altamente produtora de ovos, está mais focada em carnes, não parece que seja algo que vai se estender por muito tempo. Então, logo vem uma acomodação, a oferta e a procura vão se equilibrar, a menos que ocorra algum outro fator. Mas desses que estão por aí, o inverno, o verão já está passando, o outono está chegando, os custos estão mais ou menos equilibrados agora. Isso que a doutora Luciana colocou da suplementação de plantel, na verdade, já vão entrar em produção. Então, em princípio, eu acho que talvez mais um mês, 2, 3, por aí, as coisas voltam ao normal. Se não acontecer nada de extraordinário daqui para frente. Né? Essa é menos a minha percepção, né? De acordo, doutora? Com certeza. Muito bem, então. Pessoal, a gente agradece a participação de vocês aqui, esclarecendo essa questão sobre a influenza aviária, né? A importância da nossa biossegurança aqui no Brasil também. E até uma próxima. Obrigada. Obrigado.